Cidadãos, parlamentares e jornalistas reagiram à operação da Polícia Federal na residência funcional e gabinete do senador Marcos Duval, em pleno exercício do mandato, a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador general Hamilton Mourão apontou ver a PF fazendo operação de busca e apreensão dentro de um gabinete no Senado Federal e ainda bloquear as redes do parlamentar no dia do aniversário parece-me mais vingança do que dever de ofício. O vereador Fernando Holliday se indignou. Rodrigo Pacheco é o pior, o mais covarde, mais indigno presidente que o Senado Federal já teve em toda a sua história. A operação contra Marcos Duval foi, entre outros motivos, por demonstrar que a ABIN realmente sabia o que aconteceria no dia 8. O crime foi fiscalizar. Um senador é alvo de busca e apreensão por exercer as suas prerrogativas e o presidente da casa não se dá ao trabalho de sequer lançar uma nota de repúdio. Nem mesmo Renan Calheiros foi tão submisso. É absolutamente vergonhoso. Eles evitam falar o nome daquele careca. Ele é sombrio e poderoso. Sua capa preta causa calafrios em alguns. Para evitar que ele bata à porta, eles o chamam de você sabe quem, ou aquele que não deve ser nomeado. Quem não conhece Harry Potter, talvez ache que falei do Brasil. O jornalista Jorge Serrão, comentarista da Gazeta do Povo e ex-Jovem Pan, advertiu: o sistema devia levar mais a sério o senador Marcos Duval pela história profissional dele. Ele não pode ser tratado pela mídia do consórcio como um maluco aproveitador. O mecanismo deseja caçá-lo. Qual o real motivo? O Podemos, partido do senador, emitiu uma nota oficial. O Podemos manifesta seu apoio ao senador Marcos Duval, que foi alvo de busca e apreensão nesta última semana. O partido acompanha de perto a ação, confiando na segurança jurídica necessária para o esclarecimento dos fatos. O senador Marcos Duval tem notória lisura e retidão em seus atos, sendo reconhecido como um parlamentar combativo em defesa do Brasil. O Podemos se mantém ao seu lado, inclusive, disponibilizando apoio técnico e jurídico para a resolução deste episódio. O deputado federal Sanderson, policial federal, asseverou: em 2016, o senador Renan Calheiros foi alvo de decisão do STF, determinando seu afastamento da presidência do Senado, e a casa não acatou a decisão. Situação parecida ocorre agora com o senador Marcos Duval, e o mesmo senador que foi blindado em 2016 foi o primeiro a jogar Duval aos leões. Impressionante a covardia e a falta de decência. O senador Eduardo Girão frisou: o Senado respira por aparelhos e só o povo nas ruas vai tirá-lo do coma. Minha mãe já dizia: quem muito se abaixa, o fundo aparece. A Casa Revisora da República precisa se dar ao respeito enquanto é tempo, pois a escalada autoritária já bate à sua porta. Todos já sabemos que a Casa Revisora da República está subserviente aos Supremos, que invadem competências do Legislativo constantemente, através da nefasta prática de ativismo judicial de alguns de seus membros que mais parecem políticos que juízes. Mas hoje, o desrespeito à Constituição foi sem precedentes a partir de mandados de busca e apreensão no Congresso, no próprio gabinete do senador Marcos Duval, cujas prerrogativas de liberdade de expressão foram assaltadas, algo claro como o sol, no artigo 53 da Carta Magna. E o pior, com requintes de crueldade dignos de um filme de terror. No dia do aniversário do parlamentar. Será que é porque o referido senador estava incomodando tanto o governo Lula e o STF na CPMI sobre as omissões do dia 8 de janeiro?
que o Senado desperte desse sono profundo e se aproxime da sociedade que não aguenta mais tantas humilhações e desmandos. Não dá mais para assistir esses vilipêndios, presidente Rodrigo Pacheco. Jesus no comando de tudo. Paz e bem. O ex-senador Arthur Virgílio Neto disse: clima ficando tenso. Invasão da casa do senador Marcos Duval, líder da oposição, é desrespeito ao Senado. Precedentes assim dão vez a que, mudando conjuntura política, novos mandatários façam pior com seus adversários. Seria a vulgarização do legislativo. Há 35 senadores com pendências penais no STF. É hora de julgá-los antes que crimes prescrevam. Outro ponto que engrandeceria a Corte Suprema seria julgamento dos envolvidos no Petrolão, incluindo, claro, o presidente Lula. O que não pode é haver prescrição. O senso comum entende a não convocação do general G. Dias para depor na CPI do 8 de janeiro como uma contundente confissão de culpa de Lula e seus acólitos. Parece uma coisa até burra, de gente que pensa que a sociedade brasileira é burra. Daniel Silveira não deveria estar preso até hoje. Castigo está demasiado. Se tivesse ou de alguém, talvez sua pena fosse menor. Não me agrada a forma como ele se portava como homem público, mas meu senso de justiça se sobrepõe às minhas simpatias e antipatias. A verdade é que o governo do ódio, da cínica perseguição a adversários, como ocorre na desmoralizada CPMI dos fatos de 8 de janeiro, dá a sensação de medo em muitos, da implantação paulatina de práticas autoritárias e impede que se pense em crescimento econômico verdadeiro. Coronel Rocha, da Polícia Militar de Sergipe, declarou, concordando ou não com Renan Calheiros, o fato é que ele tem culhões para peitar o STF, TSE, Poder Executivo. Rodrigo Pacheco, ao contrário, não tem culhões para defender nada nem ninguém. O deputado federal Marcel Van Hatten comentou: quero lamentar profundamente essa escalada autoritária que não para no nosso país. Alexandre de Moraes tomou, nesses 2 últimos dias, mais decisões que atentam contra as prerrogativas dos parlamentares e contra as liberdades dos cidadãos. Busca e apreensão no imóvel funcional e no gabinete de Marcos Duval, senador da República. Quero ver o que o Senado vai fazer contra mais esse absurdo de Alexandre de Moraes, pois foi ele quem determinou. O Senado diretamente envolvido com um senador tendo busca e apreensão. Imagino que deva reagir, porque não é possível continuar inerte como hoje está o Senado da República. Senadores aliados a Lula uniram-se contra Marcos Duval. Randolfo Rodrigues declarou: eu e o senador Renan Calheiros decidimos entrar com representação no Conselho de Ética do Senado contra Marcos Duval. Esta casa não pode viver o constrangimento de ter entre seus senadores alguém que defende golpe de Estado e atenta contra a democracia, sem anistia. Renan Calheiros anunciou: estamos ingressando no Conselho de Ética com uma representação contra o senador Marcos Duval, que reiteradamente ataca a democracia e as instituições republicanas. O mandato não pode ser usado para conspirar contra o Estado Democrático de Direito. O deputado federal André Fernandes disse: não foi só a busca e apreensão. As redes sociais do senador Marcos Duval também foram derrubadas por decisão judicial. O mesmo não tem sequer o direito de vir a público e explicar o que está acontecendo. O deputado Nicolas Ferreira questionou: multa de 22 milhões no PL, audiência do Bolsonaro para o dia 22 e busca e apreensão no dia do aniversário do Marcos Duval. Justiça ou vingança?
A escritora Cláudia Wilde apontou: Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão contra um senador, bem como censurou, o eufemismo mandou bloquear suas redes sociais. Ele precisará abusar da autoridade contra o Congresso Nacional inteiro para o mundo saber que o país vive uma ditadura? Creio que não. Ela está escancarada. A arbitrariedade judicial não tem limite no Brasil. O que aconteceu com o monarca não foi um simples bloqueio de contas nas redes sociais, mas censura prévia. Ela é inconstitucional e, pasmem, imposta por um juiz de uma corte constitucional. A ditadura no Brasil segue galopando. O senador Rogério Marinho lamentou: deplorável que estejamos vivendo um momento como esse, que um senador tenha uma busca e apreensão em seu local de trabalho. O advogado Oliveira W. disse: Alexandre de Moraes dobrou a aposta, bloqueando as redes sociais de um senador da República, da Casa Alta. Em comunicado, a Polícia Federal declarou laconicamente: a Polícia Federal cumpre, na tarde desta quinta-feira, 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em endereços ligados a senador da República. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em Brasília e Vitória. As informações disponíveis estão restritas à presente nota. Igor Araújo, lutador de jiu-jitsu e MMA, apontou: para quem achou que a ditadura e todas as viriam com o Bolsonaro, o cara passou e não tivemos nada disso. O governo atual, STF, Câmara e Senado estão impondo no Brasil uma ditadura disfarçada de democracia. O investidor Leandro Russell, membro do Conselho da Brasil Paralelo, disse: segundo a Globo, a cúpula da PF pediu a prisão do senador Marcos Duval, que foi negada pelo ministro Moraes. O ministro acatou o pedido de busca e apreensão nos endereços do senador. Quem controla a PF? Quem o senador tem criticado fortemente? A jornalista Fernanda Salles se indignou. Brasília é um teatro. Só é permitida a existência de uma oposição parlamentar ao regime para dar uma roupagem de democracia à ditadura e manter o povo calmo, acreditando que existe solução contra o sistema dentro do próprio sistema. A jornalista Rosa Cunha perguntou: gente, não é que viramos uma ditadura igual ou pior que a Coreia do Norte? O jornalista Cláudio Dantas, da Jovem Pan, publicou: Duval é investigado por vazamento de documento sigiloso, associação criminosa, atentado à soberania do país e tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. O palestrante e ativista Rodrigo Lima comentou: vivemos um momento delicado onde o desespero da esquerdopatia usa o aparelhamento do governo para calar todos que se opõem a esse desgoverno. A PF vai visitar alguns agentes políticos da esquerda quando? Principalmente aqueles que fizeram festa na CPMI, quando conseguiram, por enquanto, barrar a ida do G. Dias e do Dino. Isso já não é um motivo? Ah, não, é o Brasil. Então, vamos jogar o jogo que só acaba quando termina. A hora vai chegar, não adianta o desespero e o... Só uma pergunta ao Congresso: ou o Marcos Duval é realmente culpado, ou o Congresso realmente não serve de nada e não tem mais poder de nada. Senhores deputados e senadores, alguém me responde? Meu Deus, um poder não pode intervir no outro. Olha onde chegamos. O Senado não poderia deixar que fizessem isso com o Duval, só se ele tivesse culpa. Agora, se ele provar que não é culpado, ele passa na cara que o Congresso no Brasil acabou. Senadores, ele é culpado ou não? Porque o STF não pode entrar, nem investigar, nem intervir contra nenhum senador. Covardia? Telhado de vidro? O cidadão Vinícius Carrion perguntou: oi,
O senador Marcos Duval não é aquele que diz ter provas comprometedoras do 8 de janeiro contra este ministro do STF e outros do Poder Executivo? É ele mesmo, não é? Se sim, será que tem relação com essa busca e apreensão na casa dele? Derrubaram o perfil do senador Marcos Duval. Deve ter respaldo constitucional, né? O perfil Saul Cristos comentou: Polícia Federal do Lula, comandada pelo Dino, pediu a busca e apreensão contra o adversário Marcos Duval e o Alexandre concedeu na hora. Quem acha que isso aqui já não é uma ditadura só pode ser retardado ou mau caráter. Em entrevista à TV Bandeirantes, o senador Marcos Duval pronunciou-se pouco depois de ter seu gabinete no Senado Federal, seu apartamento funcional e sua casa invadidos pela Polícia Federal a mando de Alexandre de Moraes, ministro do STF. O senador encetou: recebi na minha casa, no dia do meu aniversário, esse presente. Eu já tinha avisado a todos pelo fato de que eu já tinha colocado uma petição para o Alexandre de Moraes se apresentar na CPMI. O congressista afirmou que tal ação reitera a escalada de condutas arbitrárias de Alexandre de Moraes, salientando que o ministro seria um contumaz descumpridor da Constituição Federal. No documento da ABIN, informa que o STF e o TSE também foram comunicados com antecedência, então eu também fiz movimentos claros dessa invasão de poderes e a quebra da Constituição. Só para ter uma ideia, vou ler um pedaço aqui. Ele quebrou de vez, está na Constituição. Deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. Constituição 35. Quando tornei público que estive com ele, Alexandre de Moraes, antes dessa reunião para perguntar o que ele achava, se eu deveria ir ou não à reunião, ele disse para mim: vai e depois você me reporta. Ele, como relator, deveria ter dito que era o relator e não podia opinar. Marcos Duval asseverou, ademais, que Alexandre de Moraes estaria agindo como um imperador do Brasil. Ele assinalou ainda como ficou abalado emocionalmente ao constatar o sofrimento de cidadãos que foram vitimados por arbitrariedades do ministro. A Constituição me garante o direito de ir, não configura crime ir a essa reunião. Quando eu retornei, eu comuniquei a ele, o ministro, o que ocorreu nessa reunião. A reunião não configura crime nenhum. Quando saí daquele galpão e vi as pessoas sofrendo, idosos e idosas, quando vi tudo aquilo que me remeteu à época da perseguição, eu saí dali muito abalado emocionalmente de ver tamanha crueldade. Eu tive de tornar públicas a reunião que eu tive com o ministro Alexandre de Moraes para que ele pudesse dizer: não, eu não posso, eu sou o relator. Qualquer ação que pudesse frear o Alexandre de Moraes, o hoje imperador Alexandre de Moraes. Dessa forma, o parlamentar alertou os integrantes do Senado Federal. Então, quero mandar um recado a todos os senadores. Eles apreenderam um celular do Senado Federal. O chip é do Senado Federal. O aparelho é do Senado Federal. Eu mando um recado para os meus colegas senadores. Todos vocês estão sendo agora monitorados, investigados, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes teve tamanha audácia de invadir também o meu gabinete, que é inviolável, está na Constituição. E agora todos os senadores estão expostos. O celular é um celular de trabalho na minha área, que é a área de inteligência. É uma clara retaliação pelo fato de eu ter convocado o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, medir forças. Quer medir forças comigo? Então vai tomar isso como exemplo. Não há problema. Estou há 30 anos trabalhando na área de polícia, em todas as áreas do mundo. Tenho de ter uma carreira ilibada, transparente. Não estaria entrando em países para dar aula se tivesse qualquer processo, qualquer denúncia, qualquer suspeita. Você vê que não tem nada a ver com corrupção.
Marcos Duval manifestou incômodo, ademais, com o fato de estar sendo tratado como um criminoso pelo ministro do STF. Desde que comecei a falar em fevereiro que o ministro intercedeu nas investigações e tinha de se declarar impedido, todas as vezes que eu fazia minhas lives eu falava: pode ter certeza que ele vai mandar a Polícia Federal aqui. E mandou. Hoje, no meu aniversário, ganhei de presente. Deixo claro aos meus pares, os outros senadores, a forma do tratamento do ministro Alexandre de Moraes, dando a entender que um senador da República é um criminoso que cometeu 5 crimes. O senador especulou, ademais, que a busca e a apreensão poderia ter motivações alheias ao inquérito em questão. É incrível, eu postei na minha rede social e por isso ele tirou do ar. Está muito clara a questão de que ele veio pegar qualquer coisa para ver. Estou avisando para todo mundo que tenho provas de quem prevaricou. Está claro que ele veio aqui pegar tudo para ver se ele está dentro dessas provas. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 23 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org